Olá, pessoal, tudo bem? Gente, olha, em alguns vídeos atrás, sobre dicas de estudos, eu mostrei a você o quanto é importante avançar e revisar o conteúdo estudado. Por conta disso, alguns alunos enviaram mensagem pra gente perguntando: tudo bem, Carol, mas como que eu posso implementar esse avanço e essa revisão? Eu já entendi a importância, mas eu não sei como aplicar. Às vezes eu começo e acabo me perdendo. Como é que eu posso fazer isso? Então, no vídeo de hoje, eu vou ensinar a você um método eficaz de avanços e revisões que você vai poder implementar aí de maneira bem simples na sua casa. Para começar, você precisa montar uma tabela parecida com esta que eu coloquei ao lado para você, onde você vai criar uma coluna para conteúdo, a outra coluna para avanço, a outra coluna para revisão 1 e uma outra coluna para a revisão 2. Essa tabela é uma tabela bem parecida com a que eu utilizo no meu programa Plano de Estudos, que consiste no acompanhamento individualizado para concurso público. Lá, a tabela é um pouco mais complexa, mas como tem o meu acompanhamento aí personalizado em períodos habituais, o meu aluno consegue compreender. Eu fiz isso aqui de forma um pouco mais simples para que você possa, com autonomia, sem precisar da ajuda de ninguém, conseguir implementar o seu sistema eficaz de avanços e revisões, ok? Então vamos lá. Então, uma vez feita essa tabela aí, você vai pegar lá o conteúdo que você vai trabalhar. Eu vou usar como exemplo aqui a letra da lei, a Constituição Federal, tá bom? Você vai pegar a Constituição Federal e você vai lá no índice sistemático da Constituição, que é isso aqui. Ok? Muito bem. Eu vou pegar os subtítulos e os títulos para fazer essa divisão. E vou, antes mesmo de começar a estudar, a completar a minha tabelinha aí. Se nós olharmos bem essas divisões feitas pelo índice, nós vamos perceber o seguinte: que o artigo 1º ao 4º, ele está junto, compilado num só subtítulozinho. Na verdade, ele está dentro de um título. Então, você vai pegar a sua caneta e vai começar a preencher a sua tabela. Isso antes de estudar, tá bom? Você vai criar uma divisão nessa sua tabela. Então, conteúdo, nós estamos falando, logicamente, da Constituição Federal. Artigo 1º ao 4º. Ok? Depois você tem uma outra subdivisão, que é só o artigo 5º. E já é o suficiente, né, gente? Artigo 5º. Depois você tem uma outra subdivisão que fala dos direitos sociais, que vai do artigo 6º ao 11. Aí eu vou colocar lá. Artigo 6º ao 11. E depois você tem outra que fala sobre os direitos políticos, que vai do 14 ao 16. Então, artigo 14 ao 16. Muito bem. Você vai continuar a sua tabela aí. Eu trouxe só essas 4 linhas para que a gente possa mostrar aqui como exemplo para você. Muito bem. Então, você arrumou, organizou toda a Constituição Federal aí. Eu vou trocar de cor aqui. Eu vou usar um azul, não. Eu vou usar um roxinho. Muito bem, vamos lá. Você sentou para estudar a Constituição Federal. Suponhamos que você tenha lido no seu tempo lá, que você planejou para o estudo da leitura da Constituição Federal, que você tenha lido até o artigo 3º. É a primeira vez que você está lendo a Constituição Federal. Você leu o artigo 1º, o 2º e o 3º. Muito bem, então se você parou no artigo 3º, você vai escrever aqui, você está avançando, concorda? Você vai escrever aqui, ó, artigo 3º. Escreva a lápis. Por quê? Porque enquanto você não terminar essa primeira linha, você não pode avançar para a linha de baixo, e quando você voltar a estudar no dia seguinte a Constituição Federal, você não vai começar do artigo 1º de novo. De onde é que você vai começar? Do artigo o quê? Do artigo 3º em diante. Aí vamos supor que você tenha conseguido chegar até o artigo 5º, inciso 10. O que você vai fazer? Você vai apagar
aquilo ali que você fez, escreveu, porque você conseguiu finalizar esse primeiro títulozinho. Então, você vai fazer um X, ou colocar um OK, ou colocar um certinho. E lembra que você parou no artigo 5º, inciso 10? Como você não terminou toda a lacuna, toda a segunda linha, você vai escrever aqui a lápis, artigo 5º, inciso 10. E no dia seguinte, quando você for voltar a estudar a Constituição, de onde você vai dar continuidade? Do artigo 5º, inciso 10 em diante. Essa tabela, meu aluno, deixa tudo muito claro. Mostra para você exatamente em que processo de estudos você se encontra. Então, ela é uma tabela muito importante. Ela vai te dar um controle total do que você já fez e do que você ainda não fez. O que eu costumo fazer? Sempre que eu termino um segundo título, aí vamos supor, chegou um dia lá, você foi avançando e você finalizou o artigo 5º. A hora que você finalizar a leitura do artigo 5º, o que você vai fazer? Você vai colocar um OK, ou você vai dar um certinho, ou você vai fazer um X do jeito que você quiser. Só que antes de ir para a terceira linha, o que eu acho que você deveria fazer agora? A sua primeira revisão. Carol, e aí eu vou revisar tudo que eu já li? Não. Você só vai revisar o primeiro bloco, que é o artigo 1º ao 4º. Então, hoje, que é dia de estudar a Constituição Federal, ao invés de eu avançar no conteúdo, eu vou fazer a minha primeira revisão do conteúdo. Eu vou voltar lá no artigo 1º e vou reler do artigo 1º ao 4º. Aí, vamos supor que hoje eu tenha conseguido chegar até o artigo 3º. Eu vou escrever aqui. No dia seguinte, na hora de estudar a Constituição Federal, eu vou dar continuidade ao meu sistema de revisão, porque eu ainda não alcancei o meu objetivo de revisão, que é dar continuidade lá à leitura do artigo 3º em diante. Eu tenho que chegar pelo menos no artigo 4º. Então, vamos supor que eu tenha conseguido chegar no artigo 4º. Então, eu vou dar um OK aqui. E ainda me sobrou um tempinho. Eu ainda tenho, Carol, 15 minutos de estudos que eu separei aí para a Constituição. Eu fiz a revisão, mas ainda me sobraram 15 minutos. O que eu faço? Continuo revisando? Não, você já bateu sua meta de revisão, que é voltar e revisar um título. Você volta para o avanço e usa esses 15 minutinhos que você tem aí de folga, de gordura, para dar continuidade ao avanço. Aí vamos supor que você foi lá, né, para o avanço. Você vai avançar a partir do artigo 6º, que é onde você parou. E aí vamos supor que você tenha chegado no artigo 7º. Você vai escrever aqui, ó, artigo 7º, inciso 1. Muito bem. E aí no dia seguinte, o que você vai fazer? Novamente você vai avançar. O dia que você fechar essa terceira linha aí de conteúdo, ou seja, no dia que você chegar ao artigo 11, o que você deve fazer? Você, ao invés de ir para a linha de baixo, para a quarta linha, você revisa um título, uma linha. Você volta para o sistema de revisão. Então, no dia que você chegar aqui ao artigo 11, Carol, fechei isso aqui, okay, vou dar o meu OK. E agora, o que eu faço? Você, no dia seguinte, quando for estudar Constituição Federal, você tem que implementar seu sistema de revisão ao invés de avançar. E aí você vai voltar lá para a segunda linha e vai começar a revisar agora o artigo 5º. O artigo 1º ao 4º você já revisou em algum momento antes. Então agora você vai revisar a segunda linha, que é o artigo 5º. Aí vamos supor que você tenha parado no artigo 5º, inciso 20. Isso significa dizer que no dia seguinte, ao invés de você, ao estudar a Constituição Federal, avançar no conteúdo, você vai continuar no seu sistema de revisão até que você feche esse títulozinho todo, que é o artigo 5º. Aí vamos supor que depois de 2, 3 dias fazendo essa leitura, eu não sei quanto tempo você vai reservar para o estudo da Constituição, você consiga aí fechar o artigo 5º. Então, no dia que você fechar o artigo 5º, você vai colocar um OK. Sobrando tempo ou não sobrando, no dia seguinte, você já faz o quê? Você volta para o seu sistema de avanço. E aí você começa agora aí nessa quarta linha, que é do artigo 4º ao 16. Vamos supor que você pare no artigo 15. Então, você vai colocar aqui artigo 15 e assim sucessivamente. O dia que você terminar
Ou seja, o dia que você chegar ao artigo 16, você vai dar um ok. E ao invés de você passar para a linha de baixo, o que você vai fazer? Você, antes de passar para a linha de baixo, você tem que voltar para revisar mais um título. E aí você começa a revisão do artigo 6º ao 11. Esse processo de revisão que eu estou lhe ensinando é extremamente eficaz. E você vai precisar dinamizar ele com diversos retornos. O que eu quero dizer? Você percebeu que eu coloquei revisa 1, revisa 2. Revisar uma vez e revisar 2 vezes o conteúdo ainda não é o suficiente para garantir um processo eficaz de retenção de conteúdo. Isso significa dizer que você vai precisar dinamizar um pouquinho mais esse processo de avanço e revisa, tá? Então você precisa voltar ao artigo 1º ao 4º mais algumas vezes. Eu mostrei aqui de forma um pouco mais simplificada para que você possa implementar sozinho e experimentar como funciona esse processo. Mas não me custa lembrar que você vai precisar dinamizar isso com outros retornos, tá? Eu espero que isso tenha ajudado. Qualquer dúvida, eu e minha equipe estamos sempre à disposição. Faça a sua tabela, implemente o seu sistema de avanço e revisão de forma bem dinamizada, que eu tenho certeza absoluta que você vai se surpreender com os resultados, tá bom? Um beijo grande e até a próxima dica.